Olá, eu cumprimento a todos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos à palavra do Senhor. Está escrito, Hebreus capítulo 5, título da mensagem: Cristo superior ao sacerdócio da antiga aliança. Porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas consonantes a Deus, a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecados. Versículo 2. E é capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. Versículo 3. E por esta razão deve oferecer sacrifícios pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo. Ninguém, pois, toma esta honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Assim, versículo 5, também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas glorificou aquele que lhe disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Como em outro lugar também diz: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Versículo 7. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido como forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade. Versículo 8. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Versículo 9. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Versículo 10. Tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Louvado seja o Senhor. Todos nós somos nomeados por Deus, nós que somos sacerdotes de Deus, somos nomeados por Deus para oferecer diante do Senhor, oferecer sacrifícios de louvor, de cânticos de louvor, orações, súplicas pelo nosso irmão, pela nossa irmã, pela igreja, né? Perdoar os ignorantes, ter amor dentro de nós, que nós venhamos perdoar os ignorantes, perdoar o nosso irmão, oferecer no pé do Senhor sacrifícios não de animais, mas sacrifícios de orações, de jejum e louvor ao pé do Senhor. Porque na lei eles ofereciam sacrifício de animal pelo seu pecado, mas Deus enviou Jesus Cristo, o único e verdadeiro Salvador do mundo, o único que tem o poder para salvar, para perdoar pecado. A Jesus Cristo, que foi o sacrifício único, o primogênito enviado por Deus. Por intermédio dele nós sermos salvos, pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, nós viemos ser salvos, conhecer os mandamentos, conhecer a palavra de Deus. Porque a obrigação e o dever de um sumo sacerdote de Deus é oferecer sacrifícios de quê? De oração, de louvores, de cânticos, de jejum, de boa condolência na presença de Deus, apresentar os nossos corpos como culto agradável e consciente a Deus, pelo nosso irmão, pela nossa vida, colocar e pedir a Deus o perdão pelos nossos pecados e pelos pecados também do povo de Deus. É fato que Jesus Cristo é sem mácula, sem pecado, mas nós como sacerdotes, fracos também, pois na fraqueza da nossa carne nós temos que buscar a santidade em comunhão com o Senhor, clamar pelo nosso irmão, obedecer os mandamentos de Deus, perdoar o nosso irmão, não é? E interceder ao pé do Pai como sacerdote pela vida do nosso irmão, pela igreja. Enquanto muitos fazem sacrifícios tolos, sacrifícios que não é recebido diante de Deus, nós temos que oferecer o verdadeiro e único sacrifício, com louvores, adoração, jejum, fazer a obra de Deus, resgatar as almas das garras do diabo que está no pecado, orar e buscar a presença de Deus, para que o nosso irmão, nosso próximo venha ser salvo. Que Deus venha abençoar a você, que o Espírito de Deus venha alcançar a você. Aqui no versículo 7 diz assim: Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade. Quem poderia livrar ele da morte? Deus, não é? Versículo 8, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Versículo 9, tendo sido aperfeiçoado, tornou-se autor da salvação eterna para todos os que nele obedecem. Jesus é o único e autor da salvação eterna. Todo aquele que está em Jesus, que obedece os mandamentos de Deus e anda com Jesus, ele
tem a salvação eterna nele, porque por intermédio de Jesus, ele é salvo pela salvação eterna. E através da vida daquele que ele tem o Espírito de Jesus, também salvará a muitos em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos, que Deus abençoe você, que você venha confessar a Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida, para que você venha ser salvo, praticar e obedecer os mandamentos do Senhor. Em nome de Jesus, ser batizado com arrependimento dos seus pecados, ser submergido na água e ressurgir nova criatura em Cristo Jesus e obedecer o Senhor e ser salvo, e através da sua vida, Deus te salvar e praticar grandes obras na sua presença. Em nome de Jesus, que Deus abençoe a todos, que a paz do Senhor Jesus esteja com vocês, seja com vocês, em nome de Jesus. Amém. Até a próxima, em nome de Jesus. Crê no Senhor e será salvo tu e tua casa, em nome de Jesus. O Senhor, Jesus Cristo invisível, que ressuscitou e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Amém? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.